Pauta da sessão de oitiva de testemunhas do Conselho do Código de Ética e Decoro Parlamentar de 2022. Hoje, dia 3 de outubro de 2022, a reunião está iniciando às 16h20. A pauta é a oitiva de testemunha do PA 01 de 2022, PAD 2, em desfavor do vereador Roberto Gonçalves Vieira, por suposta apresentação das conversas, dos diálogos particulares desenvolvidos em redes sociais, a realizar-se no plenário da Câmara Municipal de Itaú de Minas. Após conferido o quórum, eu declaro aberta a presente reunião administrativa, estando presentes os vereadores membros Cláudia Calisto e Fabiano Gomes de Lima. Os servidores Angelita, Cléderson Giraldelli, Ariane Amorim e os advogados Dr. Vinícius Araújo, Dr. Fábio Carvalho e Dr. Juliano Correia. Conforme os termos de depoimento que são anexados à ata desta sessão, deverão ser ouvidos nesta data, conforme os seguintes cronogramas de horário. O vereador Davi, às 16h, e a Pornan Pérez Fernandes será ouvido online, e, posteriormente, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Bom, vamos iniciar a oitiva agora com o vereador Davi. Boa tarde, vereador Davi. Boa tarde. Boa tarde. Vereadora Cláudia, você quer iniciar as perguntas? Boa tarde, senhor Davi. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vossa Excelência exerceu a presidência da Câmara Municipal Itaú de Minas em 2017? Exerci. Narre ao Conselho de Ética tudo o que ocorreu na eleição da mesa diretora ao final do seu mandato em 2017. Como foi a pergunta? Para você narrar tudo o que ocorreu na eleição da mesa diretora ao final do seu mandato em 2017. Ué, a gente teve uma eleição com duas, se eu não estou enganado, com duas chapas na ocasião, mas não sei detalhes assim de como é que de votação, resultado, mas eu acredito que foram, mas não sei mais, tem tanto tempo que eu não lembro, não recordo precisamente o que aconteceu, mas eu acho que eram duas chapas. Então, não tem mais perguntas, presidente. Não tem mais perguntas. Não? Tá. Eu estou aqui procurando onde que estão os diálogos, vereador Davi. Eu quero te perguntar se você os reconhece. São esses. Isso. Vereador, se me dá licença, só para eu levar os diálogos até você, para você ver se os reconhece. Quero que fique à vontade para poder folhear e ver os diálogos.
Sou eu sim, presidente. São seus? Eu só estou na dúvida qual que foi o meio, se é uma conversa de WhatsApp ou se de outro, não consegui ver. E qual meio que foi que utilizou, né? Mas você confirma que realizou a conversa com o perfil Zé Ricardo? Confirma. Confirma? E você autorizou o perfil Zé Ricardo a mandar essa conversa para outras pessoas? Não, é uma conversa Não autorizou? privada, né? Tá. Vereador Fabiano, eu acho que ele quer fazer algumas perguntas. Boa tarde, vereador Davi. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Quando o senhor, antes de anteceder a presidência em 2017, houve alguma combinação de votos que porventura foi quebrada e foi prejudicado pessoalmente outro vereador? Assim, mas qual que é a relação com a questão da divulgação das conversas? Sim, é porque da divulgação das conversas, e só para assim, me inteirar, houve alguma combinação de estratégia política nos votos que, porventura, viesse a virar uma briga pessoal? Eu queria até perguntar a direção, porque eu acho que a pergunta não tem relação com a violação do ocorrido. Então, eu não sei, eu não quero responder. Bem. Isso se a presidência... Permito sim, vereador. Só isso. Você quer continuar vendo os diálogos? Ô, presidente, pela Sim. ordem, a testemunha, tem que lembrar que ela está no lugar de testemunha. Então, ela só responde se é ou se não é, se tem ou se não tem, se ela, a opinião dela se faz conexão com o objeto da investigação, não é função dela. Né? Entendi. É Só que eu função estou da presidência. baseada no outro, eu estou baseando no processo anterior ao qual eu era testemunha, o senhor me perguntou várias coisas e eu respondi. Por isso eu estou tentando seguir o mesmo ritmo que seguiu nos outros. Até se o doutor quiser iniciar as perguntas. Não, eu não posso por causa do vereador. Já passou a palavra? Pode passar? Pode sim. O meu questionamento é não pela não resposta. O meu questionamento é pela pergunta como resposta, né? Ele não pode questionar a pessoa que está perguntando dele a pergunta. Só essa observação que eu estou querendo deixar claro aqui. Boa tarde, vereador Davi. Boa tarde. Como o senhor já mencionou, o senhor confirma aqueles diálogos lá com o perfil Zé Ricardo. Confirma. O senhor pode nos dizer aqui qual que era a finalidade desse diálogo, o objetivo dessa narrativa? Por que essa forma, e se existia alguma forma de repasse de informações privilegiada para o perfil? Porque até então a gente não sabia, de fato, quem seria o Zé Ricardo, né? Nós viemos saber isso posteriormente. Se tinha alguma relação, qual que era o objetivo de estar tratando desses assuntos com um perfil fake? Qual que seria o objeto do diálogo de vocês? Eu queria até, doutor, uma orientação, que eu estou um pouco na dúvida. Presidente, fui eu que fiz essa representação dessa situação? Sim. O que é que eu representei? Eu preciso de ver, só para eu lembrar o que é que eu representei, por gentileza, se eu tiver a liberdade de fazer isso. Sim, na realidade, o que foi representado foi a exposição dos diálogos, né, dos supostos diálogos. Até são esses diálogos que eu te mostrei e perguntei se você os conhece.
Então, eu preciso de uma orientação disso, doutor. Se o objeto da representação foi a quebra de sigilo, a violação desses dados. E eu não sei se eu posso responder, eu não sei, eu preciso... Não, o senhor tem um direito, então, o senhor tem um direito de não responder. O senhor, então, né? não vou responder. O senhor não quer responder? Só para confirmar aqui, o senhor reafirmou a presidente que aquele diálogo é do senhor mesmo, da sua autoria? Foi um diálogo de minha autoria. O senhor sabe me dizer se após se após a realização desse diálogo, houve alguma retaliação que essa pessoa publicou no perfil dela relacionada à política de eleição da presidência da Câmara, que de Itaú, nessa época, em 2017, que Vossa Excelência era o presidente? Eu vou ficar em volta do que está aí. Eu não tenho, assim, não tinha costume de ficar em rede social, de ficar olhando, pesquisando essas coisas. Então, na ocasião, eu não fiz isso para ver o que tinha acontecido em decorrência desse diálogo. Só para eu ter um norte aqui, esse perfil que todos nós conhecemos, né, o Zé Ricardo, ele era aberto ao público ou ele era direcionado a algumas pessoas, só algumas pessoas que tinham o privado, ou, vamos falar assim, a intimidade de estar falando com ele, ou seria qualquer pessoa que desse notícia de alguma coisa, de algum fato? Nós sabemos, nós não podemos esconder aqui, a importunação que houve por parte desse perfil, né, na época da política, e nós sabemos hoje o deslinde que existe a respeito disso. Mas a questão é o seguinte: se esse perfil ele era utilizado, né, por todos, ou era só algumas pessoas que tinham acesso a esse tipo de informação, ou a esse tipo de contato? Doutor Juliano, eu quero indeferir essa pergunta, até porque eu acho que isso aí não é um questionamento pertinente ao vereador Davi, e sim a próxima testemunha que foi convocada por vocês. Ele, melhor do que ninguém, pode falar. Pode indeferir, mas eu vou botar a questão seguinte. A pergunta, quem acha pertinente para a defesa é o advogado, né? A senhora pode só indeferir, não precisa questionar. Eu só quero que a senhora conste em ata a pergunta que foi feita e não foi respondida em decorrência do indeferimento da presidência. Sim. Sem problema algum, é direito de vocês. Sim. Assim como eu estou exercendo o meu. Certo? Sim, pode constar, né, doutor Juliano, essa fundamentação? Por 2 profissionais aí, com certeza. Obrigada. Por 3 também. Eu te agradeço a orientação que você também está dando, viu? Com relação ao Davi, eu já encerrei os questionamentos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Juliano. Você acha que já convém chamar a próxima testemunha? O horário dele está marcado às 17h. Mas se ele estiver online... Por mim, eu não me oponho. Não me opõe, não? Roberto, você se opõe? Não, pode já ir. Uhum. Porque precisa passar não foi passado para ele muito. Ela explicou que não tinha jeito. Vereador Davi, eu agradeço a sua presença, viu? Agradeço as respostas. Boa tarde, obrigado. Ariane, se você puder já passar o link para o Iaponã, para a gente já ir adiantando. Boa tarde. Nós foi arrolado como testemunha pelo Roberto, através do doutor Juliano, viu? Aí, por isso que as primeiras perguntas vão ser eles que começam, tá?
deixa eu ver aqui, conforme o artigo 458 do Código de Processo Civil, prevê que a testemunha está sob compromisso de falar a verdade conforme determinações legais. Então, doutor Juliano, se o senhor vai começar, né? Iaponã, boa tarde, está dando para me ouvir? Boa tarde, doutor. Se puder falar um pouquinho mais alto, ficaria melhor, por favor. Eu preciso de te esclarecer e te falar o porquê que você foi enrolado como testemunha nesse procedimento administrativo. O vereador Roberto, ele está sendo aqui acusado de supostamente ter divulgado algumas conversas, um diálogo que houve entre o senhor e o vereador Davi, no ano de 2017, se não me falha a memória. O vereador Davi alega que essas informações eram privadas e que o vereador Roberto ele teria divulgado isso de forma ilícita. Como que deu esse contexto, se houve esse diálogo mesmo entre vocês, na época, né, que você usava o perfil do Zé Ricardo, e como que se deu o contexto desse diálogo entre você e o vereador Davi? Só um minutinho, doutor. Eu quero começar essa resposta. Até de um ofício que eu recebi da Justiça. Mas respondendo a sua pergunta. A primeira pergunta foi sobre o diálogo com o vereador ex-presidente de 2017, Davi Souza, correto? Sim. Certo. Em 2017, como todos sabem, eu tinha uma página no qual foi considerado pela Justiça e por mim, antes mesmo da Justiça, que o Zé Ricardo sou eu e, enfim, deixar claro que o Zé Ricardo ele não tinha vontade de aparecer porque não tinha vontade de ganhar nada de ninguém, apenas ajudar. Lembrando que em 2017, quem procurou a pessoa Zé Ricardo, que sou eu, Iaponã, foi o vereador ex-presidente Davi na época, tá? Só quero deixar claro que quem procurou para conversar com o Zé Ricardo foi o ex-presidente, vereador Davi Souza na época. Eu em nenhum momento chamei ele, até porque não tinha motivos. Ele quis se aproximar do Zé Ricardo, que na época, claro, todos sabem, estava tendo uma audiência muito grande na cidade tal de Minas. Ele se aproximou do senhor com qual objetivo? Então, o objetivo começou, só um minutinho aqui, está saindo fogo para todo lado aqui. Bom, vai sem luz, estão conseguindo me ver? Todos nós estamos te vendo, sim. Ok, beleza, que apagou a luz aqui. Bom, o primeiro objetivo, as conversas começou com bom dia, boa noite, senhor Zé, e começou as conversas passando informações, dando parabéns ao meu trabalho, ao trabalho do Zé, ao trabalho que o Zé fazia e estava fazendo desde que foi criado, e então ele se aproximou nesse intuito, primeiramente, para ter mais um apego com o Zé. Então, chegou devagarzinho, cumprimentando, dando parabéns ao meu trabalho, como todos, acho que poucas pessoas não dão, mas ele foi um dos, na época, presidente e vereador da Câmara Municipal, que se aproximou do Zé Ricardo Iaponã para dar os parabéns ao meu trabalho e aí sim nós fomos mantendo esses contatos. Esse diálogo, acho que o senhor tem cópia aí, foi enviado para o senhor, acho que via WhatsApp, desse diálogo do senhor com o vereador Davi. O senhor tem esse diálogo aí?
Só um minutinho, porque é o apenso do processo que me mandaram aqui? É sim. Tá. Eu vou conseguir abrir porque eu estou em outro celular. Beleza, está em mãos aqui. Pois não. O senhor confirma esse diálogo entre vocês dois? Sem sombra de dúvidas, com toda certeza, e a própria justiça reconhece. Posso ler aqui, doutor? Não, Não? por enquanto não. Ok. É, Mas, respondendo à pergunta do senhor, com certeza reconheço. As conversas foi sim com o vereador Davi e ex-presidente na época da Câmara Municipal. Sem sombra de dúvidas. E quando ele te passou, ou conversou com você e passou essas informações, além das informações, ele te pedia alguma coisa em troca? Em troca, não. Não, que eu me lembro, porque não era só Davi que falava com os velhos, era muitos. Então, o que eu me lembro, agora de momento, que eu me lembro, não me pedia nada em troca, não. E quando vocês conversaram, ele pediu para o senhor algum tipo de sigilo a respeito dessas conversas? Não. 90% das conversas que eu tive com ele, e não foram poucas, foram muitas, como eu disse, de muitas pessoas da parte política em Itaú de Minas que conversam com o Zé, e ele eu acho que foi a terceira que mais falou em questão de textos com o Zé. Então, que eu me lembro em duas partes que ele fala, que ele pede, não poste ainda, que eu preciso confirmar. Somente isso. Agora, pedir para mim guardar segredo e fazer isso ou aquilo, não, até porque eu não guardava segredo para ninguém. O Zé não era para guardar segredo, o Zé era para pegar as informações, checar se procedia e postar. O senhor chegou a postar essas conversas nas redes sociais? Esse diálogo? Sim, fiz uma live, não vou lembrar muito, acho que a data, aliás, não vou lembrar a data, mas fiz uma live na cidade de Itaú de Minas, na casa até da minha ex-namorada. Fiz uma live ao vivo, foi até na parte da noite, uma live de aproximadamente, acho que mais de 4 horas ou 4 horas, aonde eu apresentei toda a conversa com o vereador e ex-presidente Davi, de 2017, se eu não me engano, comecinho, pro final. Isso foi apresentado em uma live ao vivo por mim e Aponan Pérez Fernandes, mais conhecido como Zé Ricardo, e somente por mim. Só estava eu naquela casa fazendo uma live e a dona da casa, que era a minha ex-namorada. Então, eu apresentei as conversas. Não deu para apresentar tudo, porque senão eu ia bater a live do Gustavo Lima de 12 horas. Mas consegui fazer umas 4 horas de live, onde foi apresentado praticamente todas as conversas. Como eu disse, são muitas. Mas eu apresentei os contextos principais para mostrar a pouca vergonha da política por alguns, que deixe bem claro, em Itaú de Minas. Tá, só para a gente alinhar. Então, o senhor confirma que esse contexto, esse diálogo que o senhor tem aí, o senhor chegou a fazer uma live postando esse contexto da conversa em rede social, foi isso? Sim, com toda certeza, tá lá, tá disponível ainda, para quem quiser entrar lá, a live tá lá, onde mostra que eu fiz a live sozinho, a dona da casa, que era minha ex-namorada, estava lá, a casa dela em Itaú de Minas, só não vou lembrar a data, mas a live está lá na página, para todos que quiserem confirmar. Entendi. Mas confirmo eu, com toda certeza, que sim, foi uma live que eu fiz e eu divulguei essas conversas na minha live, na página do Zé Ricardo, e não somente a conversa com o vereador Davi, mas de outros, que não vem ao caso. Antes dessa divulgação nas redes sociais, você teve algum pedido do vereador Roberto para que te passasse essas informações, esse diálogo, de forma privilegiada, antecipada, ou o senhor só divulgou isso a sua vontade, a seu critério, sem pedido de ninguém? O senhor chegou a beneficiar o vereador Roberto com essas informações antes da divulgação da sua live? Tá.
Eu vou responder a pergunta do doutor, mas antes vou iniciar ela com a minha e em seguida da sua resposta. O Zé teve tempos que ele fazia parte de um grupo político, no qual sempre foi contra o vereador Roberto, mais conhecido como vereador Roberto dos Cachorros. No momento que eu fazia parte desse grupo, eu recebia ordens de pessoas. Faz isso, posta aquilo. Depois que eu me apresentei como Iaponã, ninguém mais mandava em mim e na minha página. Aí foi tudo corretamente do que vinha da minha pessoa. Não tinha mais ordem de grupo político ou de políticos de Itaú de Minas. Respondendo à pergunta do senhor, não houve nenhum pedido para mim estar divulgando, fazendo live, ou até mesmo pedido de cópia do vereador Roberto dessas conversas. Até porque, que fique bem claro isso, ele não sabia dessas conversas, como ninguém sabia. A única pessoa que sabia o que tinha na página do Zé, de pessoal de conversas, era somente o Zé Iaponã Pérez Fernandes. Então, essa pergunta respondendo, não houve, até porque ele não sabia que existiam essas conversas. Entendi. Ele foi saber depois da live. Entendi. O senhor chegou a comentar a respeito de uma decisão da Justiça a respeito desse diálogo? Tem a ver com o diálogo em si ou é outro fato, outro tipo de assunto? Não, seria outro fato, mas aonde mostra que a página Zé Ricardo não era fake. Até então, quando beneficiava algum político ou grupo político, estava tudo certo. Entendi. Depois que começou a virar o Iaponã Então, sério, fazendo as coisas corretas, não. Então, isso prova que a página é minha, que foi quebrada a quebra de sigilo, então prova esse documento da Justiça, não que entendi. diz aqui o pedaço. É só porque é objeto do procedimento, então por isso que eu não vou deixar o senhor responder essa questão que o senhor me pediu, tá? Ok. Mas eu estou satisfeito com as respostas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Iaponã, pela colaboração. Vereadora Cláudia, tem alguma pergunta? Nenhuma, presidente. Vereador Fabiano? Também não. Também não? Então, eu te agradeço, Iaponã, pelo esclarecimento, por estar aqui. Você foi convidado e está aqui respondendo as perguntas. Obrigada, viu? Eu dispenso a testemunha, viu? E para a gente poder, posteriormente, iniciar o próximo procedimento. Eu fico aqui agradecido também, fico à disposição aí a todos vocês para outras ocasiões, se for necessário. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Vereador Roberto. Boa tarde. O artigo 458 do Código do Processo Civil prevê que a testemunha está sob compromisso de falar a verdade, conforme determinação legal. Tá? Eu vou fazer umas perguntas e depois eu passo para os demais. Posso iniciar, doutor Juliano? Posso? Tá. Você conhece o Iaponã Pérez? Presidente, só uma observação. Sim. Na verdade, ele está como investigado, né? Ah, tá. Ele não é testemunha. Então, legalmente, ele não tem a obrigação desse compromisso da verdade. Só uma observação, tá? Sim. Não que ele vai mentir, não, mas Sim. só para seguir o que a lei determina. Obrigado mais uma vez, viu, doutor Juliano? Pode responder se quiser, viu, Roberto? Sim. Sim. Como que você... Esses diálogos que tá de sua posse, eu quero só perguntar como que você teve acesso a eles. Tá. Esses diálogos, eu tive acesso a uma live do Zé Ricardo, que, além desses, teve vários outros. Né? Na época, essa matéria está até hoje. Então, na época, eu tive acesso e gravei, né, e printei todas essas imagens, né, que eu printei, pedi à minha esposa que fizesse isso para mim,
porque na época também tinha outra postagem que ele postou, referente também a um servidor na época da casa. E como eu estava sendo processado aqui por ter chamado um servidor de político, ele mostrou na live as conversas com esse servidor e ele alegou na live que esse servidor, como que ele não é político? Tá aí, mostrou um tanto de coisa, e nessa mostragem ele também mostrou as postagens do Davi, né? Isto, ele, que era na época um observador de tudo que acontecia no âmbito político, ele postou isso, sem intervenção minha, sem pedido, sem nada. Inclusive, eu peguei isso na live após elas ter sido feitas. Eu não presenciei essa live ao vivo. Mas aí me contaram que ele tinha postado coisas, eu fui e procurei na onde eu tive, né, o acesso a essas postagens. Não entendi. E os dois interlocutores deu autorização ou você não chegou a pedir autorização de nenhum? Tá. Eu acho assim, você está me perguntando se eles deram autorização. Eu vou responder de uma maneira assim. Eu acho que eu não preciso pedir autorização para uma coisa que eu vejo na televisão, para uma coisa que eu vejo na rede social, que é publicamente aberto ao povo. Ué, quer dizer que se eu ver alguma coisa na rede social e aquilo ali eu possa usar como eu tentei usar para me defender, a Constituição dá o direito, não a um vereador, a qualquer cidadão, de se defender de qualquer coisa, desde que não seja ilícito eu adquirir essas provas. Aí eu não roubei essa prova, certo? Eu não peguei num site proibido, uma coisa, eu simplesmente abri ali a rede social, estava lá, para todo mundo ver. Agora, eu sei desde a época, eu sei que o vereador Davi é um inimigo meu, ele é meu. Eu sei disso. Tanto que se pegar as reuniões, vê quando aí que ele me cumprimenta, quando que qualquer um é notório ver, né, essa inimizade que ele tem por minha parte e as ações dele desde essa época. O que eu achei na rede social foi um meio de provar isso. E usei de uma maneira que passei para o meu advogado pedindo. Isso daqui, pensa bem, vai presidir uma comissão que vai me julgar com um inimigo, que no meu entender é meu inimigo político e até mesmo pessoal. E nessa live eu vi lá, está aqui escancarado, quantas coisas que ele falou mal de mim. Confessou que fez tudo, certo? Para me indeferir de ser vice-presidente em 2018. Falou de artimanhas que ele usou, vou sair da chapa para poder indeferir a dele. Falou que não ia adiantar, está tudo aqui. Falou que não ia adiantar, o resultado ia ser o mesmo, que de toda maneira o Zetinho ia ganhar para presidente, mas que de toda maneira ele ia indeferir. Por quê? Aí eu teria que sair e a Juliana entrou no meu lugar. Então ele sabia que isto iria acontecer. Ele sabia que nós tínhamos os 5 votos. E isso tudo
ele passando para, na época, quando eu vi isso daqui, era um site com nome fictício, mas todos sabiam quem era. Na época, isso daqui, ninguém sabia quem era o Zé Ricardo. Ninguém sabia. Então não tinha como, né, debater ou fazer qualquer coisa ali, em si não tinha nem como tomar alguma, né, posição em fazer nada. Por quê? Ninguém sabia quem era o Zé Ricardo. E eu acho engraçado, porque eu não poder, esse atual presidente na época, ele está aqui, ele passando informações privilegiadas para, então, na época, um fake news. Isso para ser divulgado para a população. Falava mal de mim, quantas e quantas coisas. Isto ele podia fazer. O que eu acho que isso está aí. Aqui todos, gostaria também de, estou depondo, mas de registrar isso. Toda hora que eu vejo alguma coisa para mim fazer uma denúncia aqui na casa, não é aceito. E denúncias que vai contra a nossa lei orgânica, denúncias que vai contra a Constituição, ninguém aceita. Está aí uma denúncia, está aqui. Hoje ele falou que é verdade isso daqui. Como que ele passava informações privilegiadas? Isso sim daria um PA. Faço aqui a público isso. Então, no caso aqui, quem tem que ser julgado seria ele. Vereador, né? aí nesse caso eu te Mas oriento a fazer por escrito para o presidente da Câmara. De deixar registrado isso, que é para mostrar, é defesa. Eu tenho direito de mostrar para vocês e para o povo, porque vocês são, quem vai me julgar, são representantes do povo. E eu tenho direito de defesa. E isso é uma defesa, é mostrando que é uma perseguição. É uma perseguição. Então, isso serve, sim, como uma defesa. É para vocês verem que ele me persegue desde a época. E quem fazia errado era ele. Então, é isso que eu falo. Eu peguei todas as informações, certo? O que eu peguei, todos poderiam ter pego. Tanto que foi pessoas que me ligou e falou, vai lá no Facebook e vê o que ele postou lá. Então, foi uma coisa que eu não precisava pedir permissão. E eu só usei, eu não expus, eu não coloquei como ele colocou na mídia, eu não coloquei no meu Facebook. Não, eu simplesmente usei para me defender aqui, para mostrar para vocês que ele não poderia estar julgando um processo administrativo meu. Vereador, primeiro, eu acho importante esclarecer que a Corregedoria tem obrigação de apurar toda e qualquer denúncia. Então, por isso que a gente está fazendo essa apuração, viu, vereador? E as demais denúncias, eu te oriento a fazer por escrito para a presidência e ela passa para nós, para a gente fazer a apuração. Vereadora Cláudia, você tem alguma pergunta? Boa tarde, senhor Roberto. Você já participou de lives no Facebook em conjunto ao senhor Iaponã Pérez Fernandes, ocasião em que você e essa pessoa consumiram bebida alcoólica e promoveram o evento a realizar-se aqui em Itaú de Minas? Pela ordem, presidente, essa pergunta é impertinente em decorrência do objeto da investigação. Qual era o seu intuito ao apresentar os diálogos do WhatsApp à presidência da Câmara? O meu intuito, simplesmente me defender. Por quê? Como que se deixa, né, uma corregedoria com um presidente
que deixou claro em conversas nas redes sociais que é totalmente meu inimigo, desfavorável à minha pessoa. Então, eu usei isso desta forma, da mesma maneira que eu estou mostrando. A presidente falou que qualquer denúncia é avaliada pela corregedoria e tudo tal. As minhas denúncias são avaliadas, mas fica só na avaliação. Não sai disso. E está aí, vamos ver se essa vai sair. Não tem mais perguntas. Vereador Fabiano. Boa tarde, vereador Roberto. Boa tarde. O senhor mencionou algumas conversas em desfavor ao senhor, questão de coisas pessoais nas redes sociais. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor. Houve alguma, no teor dessas conversas lá, que foi exposta lá nas redes sociais, foi feita alguma combinação de voto que, porventura, ele vem a quebrar, foi quebrada depois, e que isso ocasionou algum constrangimento para o senhor? Sim, acredito que se eu entendi a pergunta, eu acho assim, posso narrar a questão dessa época do fato da eleição, seria isso? A narração, o que eu acho que me prejudicou? É essa a pergunta? Justamente. Certo. Então, simplesmente, o único prejudicado foi eu. E nas conversas, deixa bem claro, mas bem claro isto. Na conversa, ele fala com até então fake, na época Zé Ricardo, que vai fazer de tudo para tirar a chapa do Zetinho e Roberto para a presidência do próximo ano, certo? Ele falou aqui nas conversas que iria sair da chapa que ia disputar junto com o Matheus, vereador Matheus na época, para poder indeferir a minha. Aqui também está dizendo, em alguns lugares, como que ele ia fazer para a justiça aceitar. Não adianta fazermos coisas que a justiça vai, em questão fato, é criar algo que a justiça vai indeferir. Então, fazendo artimanhas, certo? Para conseguir eleger a chapa do seu parceiro na época, certo? Matheus, vereador Matheus, que era candidato para o próximo ano. E aqui também ele diz que não adiantava ele indeferir a chapa. Depois ele falou isso, que ele passava todas as informações privilegiadas antes. O que ia ser falado na reunião, o fake Zé Ricardo já estava sabendo. Ele passava informações e está aqui. Então, ele falou, primeiro, que ia indeferir a chapa. Ia sair para indeferir. Está aqui. Depois, ele falou que não adiantaria, que de todo jeito eles iam perder. Por quê? Ia indeferir a chapa, formaria outra chapa e colocaria a Juliana no meu lugar. Certo? Quero também ressaltar, para constatar tanta vontade de me prejudicar, o porquê, o indeferimento que ele ia colocar. O indeferimento que ele colocou e foi indeferido, foi porque eu e o Zetinho, nós éramos da mesma coligação. Certo? Sendo que ele estava presidindo a mesa em 2017 com o Denão e o Matheus, que eram da mesma coligação, do mesmo partido, Então, você vê, quer dizer que no ano dele podia, no meu, eles, mas isso está no... Então, vamos tentar indeferir isso.
E aí ele disse aqui, está aqui também, o que ele confirmou hoje, que é verdade. Ele disse aqui, não vai adiantar, presidente, de todo jeito vai ser o Zetinho. Entra Juliano no lugar do Roberto e eles ganham. Mas vou indeferir do mesmo jeito. Quer dizer que o único prejudicado, se eu não fui vice-presidente nessa casa, foi por causa do indeferimento do vereador presidente na época, Davi. Certo? Aqui tem mais grave, ele falando que eu recebo, tá? Que eu recebo dinheiro da prefeitura. Está aqui. Então, se vocês verem, procurar, aí vocês vão ver que ele fala que eu recebo. Ó. Ele fala que eu devo estar recebendo dinheiro do prefeito para os meus cachorros e também no mesmo, só estou comentando porque é na mesma fala, e que a vereadora Juliana iria estar ganhando um cargo de comissão, uma coisa assim, está aqui na fala também. Então, como que eu vendo tudo isto exposto ali, como que eu não vou usar isto nas redes sociais? Como que eu vendo isso nas redes sociais, aberto a todo mundo? Eu não vou usar isso para me defender, para evitar que tenha me julgando uma pessoa que é totalmente contrário ao vereador e a pessoa Roberto dos Cachorros. Como? E como eu gosto de ser muito claro também, tá? Eu nunca fiz uma live com o Zé Ricardo. Nunca, eu não faço live, não faço nada. Certo? E eu fui convidado para participar de alguma live dele, eu participei algumas, poucas. E como já participei de outros aí, tá? Então, se eu for convidado, eu sempre vou, porque eu não tenho medo da verdade. E outra coisa, tá? Bebida, eu sou um homem que, graças a Deus, tá? Eu não tenho histórico de bebida e de nada, e muito menos bebo pinga. Satisfeito, presidente? Eu vou falar. Doutor Juliano, o senhor tem alguma pergunta? Sim, a parte, o vereador Fabiano vai precisar de ausentar, porque por motivos de trabalho agora, viu? Eu peço autorização para vocês. Vereadora Cláudia, autoriza? Então, pode ir, viu, vereador? Uhum. Pode fazer alguma pergunta? Eu estou satisfeito, não tem pergunta para o vereador. Não. Vereador Roberto, e na época o senhor chegou a abrir algum processo como prejudicado? Fez alguma notificação por escrito à presidência? Não. Eu estou entendendo a pergunta, porque fazer algum processo, abrir algum processo contra ele, dele ser meu inimigo, eu sabia desde o dia que ele começou a trabalhar aqui comigo. Então, eu tinha que ter aberto o processo desde o início. Agora, eu, por exemplo, tentei me defender do que eu estava sendo julgado. Porque aqui também, hoje não está falando disso, mas eu ouvi falando para mim, olha na rede social que tem muita postagem lá de conversa de quem está me processando aqui. Então, quem estava me processando aqui, porque eu chamei de político, também tinha
Entendi. Mandato de segurança, alguma coisa em relação à presidência, não foi? Tá, eu entrei, você está falando na época. Agora, na eu entrei com um pedido de suspensão do vereador Davi por ter provas de que ele é meu inimigo. Eu entrei com isso. Eu entrei com a suspensão, pedido de suspensão. Só que tem que, como sempre, né, infelizmente, não foi aceito. Sim. E estou falando, e Mas estou esse pedindo, pedido de por minha suspensão defesa. não passou aqui para a corregedoria, Oi? não. O pedido de suspensão não veio até a corregedoria. Ué, mas eu tenho que pedir. Agora só vem me fazer eu rir, só me desculpa. Pois a presidência era ele era o presidente da corregedoria, a senhora queria que eu pedisse para ele a suspensão, eu pedi para o presidente da casa. Formalmente, fiz, paguei um advogado, igual estou pagando aí, um advogado ao longo de mais de um ano. Estou pagando para me defender uma coisa que eu acho assim, totalmente, eu tenho que pagar um advogado para me defender de um direito que eu tenho de defesa. O advogado fez esse pedido para mim, registrado e tudo mais. Ele fez esse pedido, mas não tive, né? É do mesmo jeito que quando eu fui, tá aí o processo, eu chamar um funcionário de político, um funcionário que eu, em particular, tenho até uma grande estima, mas geraram tudo aí, abriram um processo administrativo. Este vereador, Davi, corregedor, esse fez um relatório falando que eu assumi, que eu falei mal, que eu falei isso, que eu falei aquilo, e foi passado na comissão. Teve mais um voto aí, que aprovou o relatório, o qual virou um processo administrativo. Então, eu falo assim, até o que eu falo é interpretado de maneira diferente. Pegaram de mim, esse Davi, pegou no meu WhatsApp, que eu mandei aqui, sem querer, que o meu menino vive com o meu celular, que eu não sei mexer, pegaram um símbolo. Se eu estou falando, é pertinente, porque é a minha defesa. Defesa da questão do Davi. Pegaram um símbolo que foi enviado, já enviou, meu menino já enviou tanta coisa para os outros, que eu nem sei. Enviou simplesmente um símbolo, que é de porcentagem. Meu menino que deve ter feito isso, porque eu também nem sei se foi ele, quem foi, o que aconteceu, certo? E ele veio usar contra mim, ele colocou num processo aí contra mim, que eu estava falando que esse símbolo, eu estou falando que você está ganhando porcentagem para fazer as coisas. Olha a mente de quem quer prejudicar os outros. Olha a mente. E eu, por Deus, é tão bondoso, que nessa live que esse Iaponã postou lá, eu achei lá, tá? Ele colocando uma postagem que ele posta para o Zé Ricardo no WhatsApp, certo? Mandando, não está aqui no processo, mas eu tenho, mandando beijo, chamando de meu amor, alguma coisa assim. Aí, passa uns minutinhos, ele vai lá e responde. O próprio vereador Davi, ele responde, desculpa, que é isso? Não falei isso para você não. Por quê? Ele, que é um advogado, perto de mim, eu acho que eu sou um analfabeto, perto dele, mas bobo eu não sou. Agora, ele pode mandar uma mensagem de WhatsApp e ir lá, ele mesmo, o que está querendo me condenar com isso. Aí ele pode, revoguei, mandei sem querer. Eu tenho, se vocês quiserem, eu vou lá no Face, pego e trago
Eu tenho imprimido já. Não usei, porque não tem nada, não tinha assim em termos. Mas eu estou usando agora porque é para provar para vocês. Um vereador que nem me cumprimenta aqui. Então, como que ele não é meu inimigo? Aí eu vejo isso, uso em minha defesa, pedindo o afastamento dele devido a essa inimizade por parte dele. Porque eu quero que vocês me apontem, ou ele me aponta, que dia que eu fiz algo para prejudicar ele. Nunca. Como eu nunca fiz para prejudicar ninguém. Eu trabalho para o povo. Vereador, assim, eu quis ser bem tranquila, deixar o senhor falar à vontade, mas, além de tudo que foi falado, o senhor acha que tem mais alguma coisa para ser dita em favor da sua defesa? Eu acho que eu deixei bem claro, né? Às vezes a gente até passa alguma coisa para mostrar, mas são tantas as evidências que, ao que ficar para trás, eu acho que é até desnecessário, né? E como que ele faz a denúncia, agora há pouquíssimo tempo, e vem aqui e tem coragem, de falar que não lembra de alguma coisa, foi quem fez a denúncia, quem isso. Então, é tão notória a vontade dele de me prejudicar, que de certo ele faz as coisas até sem ver. É o hábito, certo? Que ele falou aqui, para mim, quem foi que fez a denúncia? Quem foi? E você falou aqui, está filmado, registrado. É um cara que me prejudica, capaz de sonhando, dormindo. Como que a presidência da casa, como que os membros da corregedoria pode aceitar um homem desse querer me julgar, querer ser o presidente de uma ação, ser o presidente de uma corregedoria, presidente da comissão de ética? Como? Cadê a ética? Então, eu gostaria que a comissão visse isso, olhasse bem isso que ele falou, que é verdade. E gostaria que a comissão tomasse providência, que ele não participasse, certo? Da comissão, nem como presidente e nem como membro do meu julgamento. Isso se precisar fazer de novo, acredito que o meu advogado faz esse pedido. Bom, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Eu gostaria de agradecer o doutor Fábio, o doutor Vinícius e o doutor Juliano por me ajudarem, me assessorarem, né, na condução dos trabalhos. Eu quero agradecer o Cléderson, Ariane e Angelita, a vereadora Cláudia e o vereador Fabiano, que até agora mesmo estava aqui. Boa noite a todos.